Olá, seja bem-vindo à Programação Nacional. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas. 18,9% dos adultos estão acima do peso. Isso quer dizer que a obesidade infantil pode afetar a vida adulta? É isso que vamos discutir hoje aqui no Ação Nacional. E eu recebo a Natália Ferreira, ela que é endocrinologista, e também a nutricionista Ana Júlia Flório. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês, Valeu. que agradecemos. Bom, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses números que eu acabei de dizer agora. Eles são um pouco assustadores? Como é que é isso daí? Porque eu achei até estranho aqui, né? 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas. É isso mesmo? Estou falando sério? Pode começar aqui com a Natália. Okay. Existem outras estatísticas que são mais assustadoras ainda. Nós temos um estudo que foi feito em Santos, que mostrou a presença da obesidade em 21% das crianças. E um outro estudo em 2016 feito na região metropolitana de São Paulo, que mostrou 33% das crianças obesas. É mais ainda? E é legal que, assim, é interessante de saber que esses dados, por mais que ainda é uma porcentagem, a grande porcentagem de ser ainda maior na fase adulta, obeso, também pode acontecer. Então eu acabo atrelando isso, eu até ia falar sobre isso daí, né? Que essa obesidade infantil pode trazer problemas para a fase adulta de uma pessoa, ela remete? Sim. De que forma? Por exemplo, existem várias formas, né? Uma criança que chega ali na adolescência obesa, ela tem uma chance muito grande de ter um IMC, um peso aumentado para a altura na idade adulta. E existe um dado que é bem impactante, assim, ó, quando uma criança chega aos 13 anos de idade com obesidade, ela tem 30% mais chance de ter infarto antes dos 60 anos. Nossa. Isso independente se ela vai emagrecer depois ou não. Ah, é? Sim. Porque eu até ia fazer essa pergunta. Então, peraí, eu faço um regime aqui, tranquilo, né? Não. Porque a gente entra na fase adulta, bom, quer fazer um regime agora, né? É assim, quando ela chega na adolescência com obesidade, é bem difícil, em termos estatísticos, de ter um peso adequado na fase adulta. Então, é muito importante, esse assunto é muito importante, a obesidade infantil. Chegam a dizer que de cada 5 crianças, pelo menos 4 serão obesas quando adulta. Então, é um número que, querendo ou não, é bem relevante. De cada 5, 4? De cada 5, 4 serão obesas. Jesus! Então, a gente está falando de uma coisa bem séria mesmo. Bem séria. E você falou do IMC, vamos explicar um pouco aqui, doutora Natália. Explica aí para nós o que é o IMC para as pessoas poderem entender. Tá. O IMC, quando a gente vai fazer o diagnóstico de obesidade, a gente mede, então, o peso, mede a altura e faz uma continha ali do peso dividido pela altura ao quadrado. Se a gente estiver numa faixa normal, um peso bom para a saúde, num adulto é de 18 a 25, quando passa de 25 já começa a entrar em sobrepeso, quando passa de 30 já começa a entrar em obesidade. E quanto mais vai subindo esse IMC, mais vai aumentando o risco de morte por todas as causas. Índice de massa corpórea. Na criança, a gente analisa o IMC, mas é uma análise um pouco diferente. A gente analisa de acordo com os gráficos de crescimento e uma análise que a gente chama de score Z. Então, uma criança, ela está obesa quando ela está acima do score Z mais 2. Não é exatamente pelo IMC, pela continha do IMC que a gente faz diagnóstico de obesidade. Tá. E qual seria o ideal para uma criança? Verificar ali no score Z, mais ou menos próximo de 0, né? Menor que mais 1 e maior que menos 1. É que tem que ver no gráfico. E também varia muito de acordo com a idade da criança, a altura da criança. Então, são vários gráficos e é a partir daí que a gente consegue fechar um protocolo e ver qual que está sendo a real da criança. Então, são vários tipos de protocolos que a gente pode estar observando. Então, é gráfico de IMC por idade, peso por altura, e é diferente da parte do IMC. Como é que uma criança chega a isso? O que se dá, na verdade? Vamos aprofundar isso daí. Como é que uma criança chega a virar obesa? É porque ela realmente é genética, ela é assim mesmo, nasceu para ser assim ou não?
Existe uma carga genética bem importante, mas eu diria que a carga genética já existia, né? Então, por que a obesidade está crescendo tanto agora? Eu diria que é principalmente por causa dos nossos hábitos, que estão mudando bastante. Os hábitos dos pais, principalmente, né? Que hoje a gente tem uma vida muito atribulada, com pais trabalhando fora, com muito pouco tempo, que tem pouco tempo de fazer as refeições com as crianças. Então, passa-se a fazer uso de muito fast food. E esse fast food são comidas ultraprocessadas, então com alto conteúdo de gordura trans, conteúdo de sódio, então conteúdo calórico muito alto. Então isso vai fazendo com que haja uma contribuição muito importante para essa obesidade infantil. Entendi. E como educar a alimentação de uma criança, Ana? Como é que fica aí? Como é que eu devo levar? Eu acho que existem 3 pilares que são fundamentais. Então, o primeiro é na família. Então, a criança vai ter os pais como exemplo. Então, se a família consome alimentos que são industrializados ou que passa a ter fast food, açúcar, rico em sal, ou que não tenha fruta, legumes, verdura, a criança, consequentemente, vai estar seguindo os mesmos passos dos pais. Então, esse seria o primeiro passo, a alimentação da casa. Segundo passo, o que eu acredito é que as crianças, elas precisam ter a atenção dos pais também. Então, na hora da refeição, ser uma atenção plena. Então, a criança sentar junto com os pais na mesa, observar qual que é o alimento, ou até na hora de um preparo, por exemplo. Chamar a criança para conhecer o alimento. Às vezes, a criança não gosta de um alimento ou não come um alimento por falta de conhecimento, de tentar experimentar ou de tentar manipular o alimento e ver como que é ele. E, em terceiro lugar, eu acho que na escola. Então, a escola, ela traz, querendo ou não, alguns alimentos que não são tão benéficos para a criança. Então, se houvesse uma proibição de certos alimentos, então refrigerante, salgadinho, chips, docinho ou bala. Então, seriam alguns pontos que a escola deveria cortar e fazer com que os pais, na hora de levar um lanche, escolhessem uma opção melhor. Então, uma fruta, um iogurte, um lanche natural, que seria melhor do que, às vezes, comer um salgado e tomar um refrigerante. Então, já aconteceu em escolas de eu observar criança levando fast food para o horário do lanche. Então, vem de casa. Então, acho que são esses os 3 primeiros pilares que a gente tem que estar sempre atento. Então, pais, escola e atenção plena na parte da alimentação. Vocês falaram um pouquinho aqui, essa questão de comer na mesa, todo mundo junto, isso é importante? Eu acho muito importante. Hoje, a gente está com uma era que é mais obesogênica. Então, o que seria isso? As crianças estão cada dia mais sedentárias, alimentação completamente errada, e na hora que você está sentado na mesa fazendo a refeição, televisão está ligada, computador está ligado, tablet em cima da mesa ou celular. Então, isso até com os pais. Às vezes, os próprios pais estão sentados na mesa, mas prestando atenção no celular. Enquanto a criança, às vezes, está querendo conversar ou brincar ou querendo atenção. Então, acho que é importante, nessa hora, desligar tudo e concentrar mais na comida. Tem um tempo de qualidade, né? Essa questão das telas que ela falou, hoje é apontado como uma das causas da obesidade, porque ela predispõe muito, além de vários outros problemas, né? Predispõe muito ao sedentarismo. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que as crianças devam ficar, no máximo, 2 horas em frente a telas, de uma forma geral. E essa mesma pesquisa de 2016 mostrou que 54% das crianças brasileiras passam mais de 4 horas em frente às telas. Isso é um prejuízo enorme, que vai muito além só da alimentação e da obesidade, né? Porque tem crianças até que nós já chegamos a fazer programas aqui no Nossa Nacional, com psicólogos explicando a situação, né? De garotos que simplesmente se fecharam dentro do quarto e não tem mais diálogo com ninguém, inclusive faz terapia por causa disso, né? Da intensidade que eles estão vivendo, a vida dele, o mundo deles é a internet. Virtual. Né? Virtual. E não vira um mundo real. Então, do relacionamento humano,
acaba se perdendo. Isso é prejudicial para todos os lados, inclusive. Exatamente. Isso é psicológico, né? Claro, claro. Desenvolvimento neurológico, desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento de socialização e o mais óbvio, o mais visível, obesidade. Sem dúvida. A ansiedade, gente, também causa obesidade na criança? A criança ansiosa e tudo mais? Quando isso vai ser compensado com alimentação, sim, né? Então, vai acabar afetando bastante. E observar que a gente está falando do mesmo assunto, né? Quando a gente fala das telas, quando a gente fala da ausência dos pais na hora da alimentação, da ansiedade das crianças. Então, tudo essa mudança na vida que a gente teve nas últimas décadas, né? Que tirou os pais de casa, tirou a atenção dos pais das crianças, essa disponibilidade. Isso vai criando muitos problemas bem juntos. Isso é verdade, doutora, você tem razão, porque assim, eu me lembro, vamos voltar um pouquinho nas nossas vidas, né? Lá atrás, né, a gente vivia uma época diferente, né? Então a gente tinha, era bem diferente, você sentava com os avós na mesa, nossa, era tudo aquela coisa, né? E a gente sentava para comer mesmo, né? Não tinha aquela coisa não tinha celular, não tinha nada, era a hora do momento de comer, a refeição. E era bem diferente. Hoje a gente vê com os nossos filhos que a dificuldade é bem maior, né? Até por essa gama de informações que nos vem, ou quer uma televisão ligada, ou quer assistir um desenho, ou está num canal, né? Num Discovery Kids da vida, né? Mas enfim, você tem que lutar contra isso, porque na verdade a criança ela acaba chegando na escola e fala, mas o meu amiguinho faz isso, né? E por que eu não posso fazer? E como lidar com isso? Dá trabalho falar não para a criança, né? Dá trabalho. Para falar não para a criança, a gente precisa de pais presentes, né? Dispostos a aguentar um choro, né? A aguentar, ter que realmente, você fala não para uma coisa, mas você precisa falar não para outras coisas, especialmente em termos de presença, em termos de firmeza, certeza do que você está fazendo. Então, você precisa estar disponível. Os pais também têm que buscar conhecimento? Claro. Com certeza. Sim. Porque fica difícil, né? Exatamente. Se os pais já estão fazendo errado. Exemplo vem de casa. Então... Vocês atendem muitos casos desse tipo? Desculpa me falando, mas é meio óbvio, né? Até que sim. É que hoje, eu não sei se ainda os pais têm tanta consciência da saúde da criança. Então, às vezes, nenenzinho, tá mais gordinho, mais fofinho, acha que é bonito. E às vezes não, ali já é um sinal de que a criança precisa ter uma atenção maior na saúde. Então, pode ser que aquela criança, por mais que seja fofinha, às vezes está precisando de uma ajuda. Precisa de um médico ou até mesmo um nutricionista para ver como que está sendo a alimentação, se está amamentando, como que está sendo toda a rotina alimentar dessa criança. Bom, eu vou voltar nesse assunto no próximo bloco, vamos falar sobre essa questão aí, que é muito importante. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.